Então, pessoal, bora lá. Boa tarde. Já estamos gravando. Hoje a gente vai estudar algumas estruturas de controle em Python. É o principal, né, da programação. Eu vou até abrir aqui o material. Como eu costumo fazer. Tá. Desculpa. Onde é que eu tô? Quais são os critérios? Cara, eu nunca participei de projeto de inovação lá do IEF. Cheguei perto, mas quem pode responder isso melhor é o pessoal do Polo, né? Normalmente tem projetos que iniciam lá e o pessoal abre meio que um edital. Teria que ser com alguém de lá, inclusive a sua dúvida é a dúvida de muita gente. Mas a ideia é se contatar com o pessoal do Polo mesmo. Não sei o contato, vai estar no Google aí, Polo de Inovação, mandar e-mail, se inscrever no banco, né, de avaliar, que ele tem lá, de dados que ele tem de profissionais, enfim. Pessoal, o material eu dei uma atualizada nele, não é nem uma atualizada, é uma moldada mesmo. Aqui. A gente estudou até o capítulo 3, a gente viria aqui para funções, mas eu resolvi dar primeiro o 5 e o 6, que de fato eu acho que é esse o... Porque na verdade o conceito básico de funções a gente fala logo, eu falo rápido. Só que aqui eu detalhei o que é uma função, então ficou um pouco avançado para ver antes desse conceito aqui. Então, o que é que eu vou fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai praticar. Estou aqui, ó. Toda vez eu digo que vou compartilhar esse notebook, né? Mas esqueço. Hoje eu compartilho. Beleza? O que é que a gente vai aqui para a aula de hoje? Eu vou ser bem prático, né? A gente vai falar da estrutura de decisão. A gente já estudou variável, já estudou tipo de variável, já bati muito nessa tecla. A gente já está na quinta aula. Então, assim, eu creio que todo mundo saiu dessa inércia do básico de programação, de nome de variável, de tipos, né? De algumas utilizações de strings, de métodos aqui, de funções, né? A gente comenta o que é uma função porque, de certa forma, eu utilizo funções de strings aqui para vocês já se animarem com algumas situações, mas o básico da programação está dentro das estruturas de controle, né? Que é a estrutura de decisão, por exemplo, que a gente vai iniciar, que eu já falei aqui várias vezes, mas todo ponto de partida de uma estrutura de decisão é o if, né? É o if. Eu deixo a câmera aqui, mas eu gosto de botar ela aqui. Porque eu olho para vocês. Certo? Então, o if, ele é aquele ponto de partida quando eu vou estudar a estrutura de decisão.
Ou seja, essa palavra reservada você vai utilizar, né, em português significaria se, para fazer testes. Testes para você tomar uma decisão e um fluxo que o seu programa vai seguir. Esse é o básico do básico. Então, como é que eu faço? Aquilo que eu já... Se algo aqui acontecer, for verdadeiro, dois pontos, dou enter, eu vou fazer rodar isso, rodar o código que estiver aqui. Perfeito? Se não, outra palavra de reservada, dois pontos, rodar este código, o código que tiver nessa área aqui. Então ele vai pular um ou outro. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver uma variável aqui, vou escrever aqui antes. Número. E eu disser que número é igual a 10. Do jeito que está aqui, sempre vai ser true, ou seja, sempre ele vai rodar o if. Né? Então eu vou escrever aqui, se true, estou dizendo se verdade, vai rodar isso aqui, né? Então eu vou dar um enter aqui, ó. Lembre, Python utiliza indentação para eu colocar código aqui dentro desse bloco, né, do if. E vou escrever aqui print o número é o número lá. Como é que eu faço isso? Se eu quiser usar dessa maneira, eu vou usar o fstring, né? Pá. Certo? Eu vou dizer isso. Copiar, colar. O número é ímpar. Como é que eu sei que um número é par ou um número é ímpar? Eu tenho que fazer um teste aqui. Do jeito que está agora, ó. Do jeito que está agora, tá rodando aqui. Se essa condição for verdadeira, ele vai rodar isso. O número 10 é par. Beleza, mas se eu botasse um 11 aqui, o número 11 é par. Tá errado, né? Digamos assim, o seu código não está correto. O código em si funciona, né? Mas o significado dele não está correto. Concorda? Então eu tenho que fazer um teste aqui para saber se o número é par. Como é que eu sei? Bem, todo número que eu divido por 2, se o resto da divisão dá 0, esse número é par. Então, número, qual é o operador que me retorna o resto da divisão? 2. Desculpa, percentagem assim, né? Então, esse resultado aqui, né, eu vou comparar com o valor 0. Se isso aqui for verdade, ele vai rodar isso aqui. O número 11 é ímpar. Né? Então, se eu botar aqui agora 10, o número 10 é par. Beleza? Então, eu usei uma estrutura. Eu poderia ter, não ter esse else, poderia. Poderia estar assim. Número 10 é par. Se eu botar o 11, nada vai acontecer. Não é obrigado eu ter um else. Beleza? Não é obrigado eu ter um else. Imagina agora que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu botar a gravação aqui. Eu quero agora saber qual é, se uma figura é círculo, se ela é retângulo, e quero calcular a área dela. Então eu vou voltar para cá. Certo? Vou criar um novo código. Então eu vou perguntar, desculpa,
Só o que mexeu. Pronto. Então eu vou perguntar para a figura, para o usuário, qual é a área que ele quer calcular, né? Então eu poderia fazer assim, bem, como é que eu digo? Usuário, me diz aí qual o tipo de figura que tu quer que eu calcule a área. Aí, então você vai fazer o quê? Você vai perguntar, sei lá, bota aqui, figura vai ser o resultado desse input que eu vou passar para o usuário. Qual a figura que você deseja calcular a área? Aí você tem que ajudar o usuário, né? Você pode botar até assim aqui para ele, ó. Entre aspas, você pode colocar assim para ele. Quadrado. Aí você aperta um Q, né? Aí você pode dizer retângulo. Tá saindo aqui. Você bota assim um R. Ele vai entender o que você está dizendo. Tri. Um T. Então você vai receber esse resultado do usuário. Certo? O resultado que o usuário digitar vai vir para a variável figura. Vamos fazer o seguinte. Vamos garantir. Eu vou botar isso aqui como Q, RT, mas eu quero garantir. Veja se alguém não entender isso aqui. Eu quero garantir que o usuário vai digitar um valor minúsculo. Como é que eu faço isso? Isso aqui, pessoal, tudinho retorna um string. Opa, foi mal. Isso retorna um string. Qual a figura que você deseja calcular? Quadrado. Se eu escrever assim, quadrado, figura, agora é quadrado. Quer ver? Ó? Print, já fiz isso várias vezes, né? Se eu escrever quadrado. Então, a figura é quadrado, mas eu quero um Q. Então, eu posso aqui, no resultado desse cara, quando eu dou um ponto aqui, ó, aula passada, são funções do string que eu posso utilizar. Então, todos esses is é para verificar se ele é aquilo ali. Se é decimal, se é dígito, se é numérico, enfim. O que eu quero não é esse. Eu posso usar o lower. Para que serve o lower? Sempre assim, com abre e fechas. Lower, se eu não sei para que serve, eu pesquiso, né, na internet. Mas esse método aqui do definição de método e função para o contexto atual de vocês não precisa saber, tá? A grosso modo, você pode chamar isso de método ou de função aqui. Esse método lower aqui, ele vai deixar todo o resultado do input que o usuário digitar em minúsculo. Então, se eu rodar esse de novo e escrever um Q, o resultado vai ser um Q minúsculo. Eu garanto que vai ser um Q minúsculo. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero... Existem outras formas, por exemplo, de eu dizer... Eu quero pegar só o primeiro caractere do que ele digitar. Porque se ele digitar quadrado, eu vou pegar só o Q e o primeiro caractere. Eu poderia continuar aqui, ó, ponto. E utilizar uma função para isso. A princípio eu não vou fazer isso, tá? Porque você poderia também ter feito isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou repetir para ficar claro. Figura recebe igual. Se alguém não entender o que eu estou fazendo, me pergunta, me interrompe, tá? A figura recebeu o que o usuário digitou, depois figura recebe figura.lower. Isso é a mesma coisa, tá? Isso é a mesma coisa, só que aqui eu estou usando duas linhas de código. O código não vai ficar mais lento por causa disso não, mas eu estou aumentando, né, até para interpretação muitas vezes. Então é mais comum, principalmente no Python, você
Já aqui, desse resultado, você dá um lower. Então, quem vai ser atribuído à figura vai ser um texto que o usuário digitou, só que em letra minúscula. Então, eu vou continuar. Então, eu vou perguntar se. Aí eu posso perguntar aqui. Figura, que é a variável, foi igual a quem? Aí não está o problema. A Q minúsculo. Né? A Q minúsculo. Não é igual a quadrado, igual a Q minúsculo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dizer o que é que eu preciso saber quando a figura é um quadrado. Se eu quero calcular a área dela. O que é que eu vou precisar saber? Qual o tamanho do lado. Então eu vou criar uma variável lado que vai existir apenas dentro do bloco do if e vou pedir ao usuário. Usuário, me diga qual o tamanho do lado desse quadrado. Esse valor vai ser atribuído a lado. Mas lembra, lado é um valor numérico, não é um string. Vocês têm que saber diferenciar isso aí. E input, o resultado desse input, vocês já estão carecas de saber que ele retorna uma string. Beleza? Retorna um string. Ok. Então, eu tenho que fazer o quê? Converter esse lado para ponto flutuante, float. Que o lado pode ser 2.5, 2.4. Certo? E quanto é que vai ser a área do quadrado? Lado vezes lado. Não é isso? Lado vezes lado. E eu já posso dar um print aqui e dizer um f-string, a área do quadrado é, entre chaves, o valor de área. Perceba, ele só vai entrar aqui se figura for Q. Então eu posso fazer um outro. Eu poderia fazer aqui então. Se figura não for quadrado. Ah, não, Tiago, mas é um se não, o que é que eu vou usar aqui? Poderia fazer assim, não. Ele vai entrar aqui nesse else se figura não for quadrado. Se figura não for igual a Q. Ele vai entrar aqui. E ele não vai fazer isso aqui. Só que se não for Q, eu não sei se ele é retângulo ou se ele é triângulo. Então não é o ideal usar o else aqui. Eu tenho que fazer o quê? Ou eu faço isso, outro if figura igual a R, minúsculo, retângulo. Posso fazer isso, e aqui eu vou ter que fazer o quê? Base, pedir ao usuário qual o tamanho da base do retângulo. Altura, do enter, outra variável, e pedir novamente ao usuário qual o tamanho da altura do retângulo. O que é diferente aqui? A área vai ser quem? Vai ser igual a base, a variável base, vezes a variável altura. Qual é o problema? Base e altura aqui eu preciso o quê? Converter, porque está vindo como string. Input retorna um string. String é sequência de caracteres. Sequência de caracteres não realiza operações matemáticas. Eu tenho que transformar isso para um número, seja inteiro ou seja ponto flutuante. Eu prefiro um número de ponto flutuante, um float. Eu prefiro que seja um float. E o print vai ser a área do retângulo. Por que eu estou escrevendo retângulo? Eu já sei que aqui
é um retângulo, porque se ele entrou nesse bloco, é porque figura igual a R. Ele quer calcular o retângulo, né? Igual a área. Beleza. E aí eu poderia fazer se, novamente, para triângulo. Se alguém tiver uma igual, né? Lembrando que isso aqui é igual, tá? Isso aqui é igual. T. Tem que botar os 2 pontos. Triângulo, o que é que eu preciso? Eu preciso de base, né? E altura também de um triângulo. Teoricamente, eu precisaria disso aqui. Veja qual a base do aqui triângulo. Qual o tamanho da altura do triângulo? Qual a questão dessa forma que eu estou fazendo assim, só com ifs? Acontece que sempre ele vai estar perguntando, figura igual a quê? Ele vai executar essa linha. Mesmo que figura seja igual a quê, ele vai perguntar se figura igual a R. Se figura igual a T. T minúsculo aqui. Então, funciona, mas talvez não seja a forma mais elegante de fazer isso. Né? Eu poderia, inclusive, aumentar aqui, se eu poderia colocar círculos, entre outras formas, né? Então eu poderia chegar aqui e perguntar, ó, até quando acontecer isso, tem que mudar a indentação, tá? Então eu posso chegar aqui e perguntar, é um círculo? Não, desculpa, se figura igual a um C, aqui eu vou dizer raio, né? E vou dizer a ele qual o tamanho do raio do círculo. Beleza? E aí eu vou calcular a área. Não tenho altura, vou calcular a área, mas como é a área? É πr ao quadrado. Não é isso? Já mostrei para vocês, eu poderia fazer 3,14 aproximadamente vezes raio ao quadrado. Todo mundo entendeu isso aqui? Ele vai primeiro pegar o raio, elevar ao quadrado, e depois multiplicar por 3,14. Eu posso fazer desse jeito, mas eu posso usar o match, como a gente já usou na aula passada, e calcular, usar o valor de π. Mas tudo bem, tá ok assim. Lembra que é 3 pontos, não é 3, tá? Ok, qual é a grande questão aqui? Primeiro, ele vai ter que pedir a todos. Ele vai sair perguntando sempre se. Certo? Qual é o ideal? Se figura igual a quê, faça isso. Aqui eu teria que perguntar, não é um se não, porque senão ele vai considerar qualquer outra coisa. E nem o if novamente, porque senão ele vai estar sempre perguntando, mesmo que seja figura igual a quê. E se figura for igual a quê, não vai ser igual a R, não vai ser igual a C, nem vai ser igual a T. Então tem uma outra palavrinha aqui, chamada elif, que em outras palavras eu estou dizendo assim, se não se. Se figura igual a quê, faça isso. Se não se figura igual a R, faça isso. Se não se figura igual a C. Se não se figura igual a T. O que é que acontece? O que acontece é que figura pode nem ser Q, nem ser R, nem ser C, nem ser T. Aí sim eu uso um else. Se não, ou seja, se não for Q, nem R, nem C, nem T, porque entenda, se ele for Q, ó, se for igual a Q, ele executa aqui e ele pula o código. Não executa mais nada desse, nem um if desse. Então aqui você pode botar já um print e dar uma mensagem, figura não reconhecida. E aí eu posso até dizer, por
Por favor, escolha entre as opções fornecidas. Se eu rodar esse código agora, ele está me perguntando aqui, ó, qual a figura que você deseja calcular a área. Quadrado, eu esqueci até do círculo, né? Mas se você botar um C aqui, eu escolhi o C, ele já foi para o bloco do círculo. Ó. Qual o tamanho do raio do círculo? 30. Aí ele escreveu, a área do retângulo, tá errado, né? O cálculo tá certo, tá tudo certo, mas não faz o significado, não tá certo. Por quê? O velho problema do Ctrl+C, Ctrl+V. O que ele pediu a área aqui, mas ele escreveu isso aqui. Ó. Ele entrou aqui, pediu o raio, eu dei, ele calculou a área do círculo. E ele disse o quê? A área do retângulo, não, é a área do círculo. Tá tudo certinho. E falta eu só dizer aqui, né, que círculo é T. Isso é uma informação, círculo é C, para o usuário. O código não vai deixar de funcionar porque o texto aqui não está explicativo não. Né? Então, ó, e agora eu quero calcular retângulo. Qual o tamanho da base do retângulo? 20. Qual o tamanho da altura do retângulo? 30. Então esse retângulo tem 600. 600 o quê? Então coloca aqui, né? Metros quadrados. Ponto. Metros quadrados. Ponto. Aí você tem que escrever ali em metros, né? Metros quadrados. Ponto. Metros quadrados. Ponto. Aqui, ó, quando eu digo qual a figura que você deseja calcular? Tal. Qual o tamanho desse quadrado? Por que aqui eu digo desse quadrado? Porque eu já sei que ele entrou no quê, né? Escolheu o quadrado. Qual o tamanho do lado desse quadrado em metros? Vou especificar. Qual o tamanho do lado do retângulo? Em metros. Qual a figura que você deseja calcular? Agora eu vou botar T, triângulo. Qual o tamanho da base do triângulo em metros? 10. Da altura, 20. A área do triângulo é 200 metros quadrados. Já melhorou aqui a minha comunicação com o usuário. Né? Os ifs, eles também podem ser alinhados. Dúvidas, pessoal? Qualquer coisa chama, bota na mensagem, tá? Eu vou aqui criar, por exemplo, imagina aí que eu quero validar se os lados de um triângulo podem formar um triângulo, né? Ou seja, 3 lados eu tenho como formar um triângulo. Então, por exemplo, lado 1, lado 2 e lado 3. Veja que a programação é muito mais do que sintaxe. Sintaxe, facilmente você pesquisa e aprende. Programação é ter a lógica. Por isso que é bom você estudar lógica de programação antes de programação. Mas como o curso, cara, é muito longo e é, digamos assim, o curso de lógica de programação, ele não lhe dá um estímulo maior. O curso em Python você vê as coisas funcionando, né? Então imagina aí que você vai pegar aqui, eu vou já transformar para float e vou dizer input, vou pedir ao usuário qual o tamanho do lado desse suposto triângulo. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, tá? Qual o tamanho do lado desse suposto triângulo? Ou seja, eu posso perguntar
do lado 1, do lado 2, do lado 3. Então eu vou ter aí 3 valores. Mas eu tenho que saber, por exemplo, como é que eu sei se os lados podem formar um triângulo, né? Então eu tenho algumas condições. Eu preciso, por exemplo, imagina aqui, se eu vir aqui para o Paint, para o PowerPoint é melhor. Se eu tenho aqui um lado, né? Altura 6.8. Aí pronto. Largura 893. Será que eu consigo formar um lado aqui? Vamos ver. Como é que eu sei? Uma das condições é que a soma desses dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado. Então veja, esse cara aqui tem 6.8. Mais 8,93. Esse valor aqui, ó. Se eu tiver uma linha agora de tamanho vamos colocar ela assim, 11, 18. Eu não consigo formar um triângulo aqui, né? Mas se eu tiver uma linha aqui menor, você, Tiago, você também não consegue. Bem, qual o tamanho dessa linha? 8.41. Com 8.41 não, mas Pitágoras aqui, né? Eu consigo com 8.93 aqui. Beleza? Ó. O que é que eu estou querendo dizer? Que esse lado 1 e esse lado 2, ele não pode ser, isso aqui é um tipo de triângulo, mas vamos imaginar outro. Imagina isso aqui, vamos fazer assim. Imagina que eu estou fazendo isso. Então, será que eu conseguiria com esse tamanho? Não. Mas se eu diminuir ele, eu consigo. Tiago, então tá. Não formou um triângulo. Formou. É só eu puxar aqui que forma. Né? Então, assim, existe uma regra que é, se eu somar os dois lados de um triângulo, lado 1 e lado 2, ele tem que ser maior do que o lado 3. O lado 3 não pode ser maior do que ele. Então, assim, eu volto para cá e eu tenho que botar essa condição. Se lado 1 mais lado 2 for maior do que lado 3, é a primeira condição para ser um triângulo. Dois lados tem que ser maior. Mas aí, se eu chamar de... E detalhe, tá? Isso aqui, ele vai somar primeiro, comparar com esse outro. Mas veja bem, se isso acontecer, eu posso dizer assim, ok. Eu posso imprimir, né? Print é triângulo. Obedecer uma condição. Mas se eu voltar para cá, beleza. Lado 1 mais lado 2 é maior do que lado 3. Tudo bem. Essa é uma condição. Porém, se lado 1 mais lado 3... Pergunta é: que dia vai o curso? Até que dia? Esse módulo 1 aqui, a gente tem aula hoje, dia 30 e dia 7.
Módulo 1 a gente acaba dia 7. Módulo 2 começa em seguida, 14. Vai aqui 5, 6, 7. Aí eu devo marcar uma aula extra aqui, mas deve ir até o dia 18. Aí o módulo 3 é só quando voltar as férias de julho. Tá? Aí é o tempo de vocês darem uma estudada aí. Se tiver quórum, a gente faz outra turma. Então, assim, eu tenho que ter outra regra. Nada, Leandro. Eu tenho que ter outra regra. Se esse aqui mais esse aqui, esse que tem 6,8 mais esse aqui que tem 2,81, né? Deixa eu seguir ele assim. 2,80. 6,8 mais 2,80 dá 9,6. Ele precisa ser maior do que a altura desse aqui, que é 5,4. Certo? Por quê? Porque se esse cara mais esse for menor do que isso, não dá. Você pode fazer isso, mas aí não tem problema. Perceba que sempre o tamanho de 1, ó, 6,8 mais, na realidade é como ele está tortinho aqui, né? Ele tem essa altura aqui, ó, 2,38, ó. Mais ou menos, né? Esse mais esse tem que ser maior do que esse. Esse aqui não pode ser maior. Esse mais esse tem que ser maior do que esse. Já imaginou se eu esticasse esses dois lados aqui e eles ficassem menor do que esse lado de cá? Não forma um triângulo. Né? Não forma um triângulo. Ó. Se eu pegar, inclusive, esses triângulos informados, ó, esse lado mais esse tem que ser maior do que esse. Por quê? Imagina se eu estico isso aqui, ó. Né? Ele tem a altura e tem a largura já desse, né? Aqui em cima. Mas imagina aí se eu estico esse lado, joga esse lado para cá, ele vai passar desse. Então qual é a regra que eu estou querendo dizer? Todos os lados de um triângulo, isso aqui é mais matemática do que programação, né? Só matemática. A soma de dois lados tem que ser maior do que a do outro lado. Sempre isso tem que acontecer. Então, eu tenho que fazer o que aqui? AND. Né? Se lado 1 mais lado 2 for maior do que lado 3. E lado 1 mais lado 3 for maior do que lado 2. E lado 2 mais lado 3 for maior do que lado 1. Essas três condições têm que acontecer para ser triângulo. Qual o tamanho do lado 1 desse suposto triângulo? 7. Do lado 2, 8. Do lado, estou chutando aqui. Do lado 3, 10. É triângulo. Né? Se eu fizer 15, 5 e 21, ele não vai fazer nada. Porque eu não estou tratando isso. Agora, se eu chego aqui e digo, se não, print,
10, 15 e 20. É triângulo. Beleza, galera? E aí eu posso continuar. Eu posso, por exemplo, verificar se um triângulo é triângulo retângulo. Né? Qual é a regra para eu saber se um triângulo é um triângulo retângulo? Né? Eu teria que... poderia até deixar isso para vocês, porque eu teria que calcular, fazer cálculos mais complexos aqui. Eu teria que usar uma lista, ou pegar os 3 lados, né? Para não deixar tão simples assim. Para eu não entrar muito nessa área, eu quero concluir o assunto de estruturas de decisão, eu vou mostrar uma outra forma da gente utilizar estruturas de decisão em uma só linha, que é o que a gente chama de estrutura ternária. Imagina aí que tu tem aqui um número igual a 15. Número é uma variável que o valor é 15. Eu quero saber se esse número é par. Beleza? Vou ficar assim, né, para vocês. Eu quero saber se esse número é par. Eu vou mostrar para vocês aqui uma expressão que a gente chama de expressão ternária em uma linha só. Veja que é como se você estivesse lendo. Eu vou criar uma mensagem. Mensagem é igual a quê? Igual a quem? Igual a par se número... Ó, é como se você estivesse lendo, né? Se número dividido por 2 tiver resto igual a 0. Se não, ela é ímpar. Legal? Pronto. Número é 15. Já sei o valor de mensagem. Agora eu posso vir aqui e dizer: imprima mensagem. Ímpar. Imprima mensagem agora. Ah, você achei que entender o quê? Como funciona essa estrutura aqui de condicional. Mensagem vai receber par. Mensagem é igual a par se número resto por 2 for igual a 0. Se não, ímpar. Se eu tivesse que fazer isso aqui, né? Eu teria que fazer isso tudinho aqui, né? Isso é a mesma coisa. Mesmo código. Faz a mesma coisa. Esse é o que a gente chama de estrutura ternária. Beleza? Tem 3 partes aqui. Ó. A parte, o resultado positivo, a comparação e o resultado negativo. Beleza? O que é que acontece também muitas vezes em programação? Você não tem, como esse caso aqui, ó, uma opção só de verdadeiro ou falso, mas você tem essa situação de vários if, else, if, else. Então eu vou copiar esse texto aqui e eu vou utilizar uma estrutura que funciona no Python a partir da versão 3.10, só não me engano, chamada match, né? Que você aqui nessa versão eu tenho até que ver se tá match figura, ou seja, qual é o valor de figura. Aí ele vai dizer o case quadrado, que no caso case Q. Vou fazer isso aqui tudinho. Não vou repetir não. Case Q, né? Você vai dar 2 pontos. Faça isso aqui. Beleza? Case. Aí volta aqui, R de retângulo. Bem indentado, né? Faça isso aqui.
É a mesma coisa do lado de cima. Mas aqui eu tenho uma estrutura diferente. Quando eu quiser indentar todo um código desse, ó, eu seleciono tudo, Shift para baixo e dou Tab, ó. Ele vai lá todo mundo, beleza? Case C, 2 pontos. Beleza? E o caso aqui do case tem que indentar certinho. Triângulo. Tá? Então, essa é uma estrutura que a gente muitas vezes em outras linguagens de programação chama de switch ou case, né? Que ela é, digamos assim, de multidecisões, né? Sem precisar você estar utilizando vários ifs aqui, tá? Posso rodar, vamos ver se está funcionando. R 20. Funciona do mesmo jeito. Beleza? Um desafio que eu poderia passar para vocês seria, por exemplo, agora você calcular o valor de x em uma função do primeiro grau, ou os valores, né, de x1 e x2 em uma função do segundo grau. Tá? Não precisa de muita coisa. Por exemplo, numa função de primeiro grau, você poderia fazer isso aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui dela. Como é que eu iria calcular? Esse outro exemplo é mais... Tá, eu vou fazer essa daqui de primeiro grau. Imagina essa aqui é uma função de primeiro grau. Eu posso até escrever assim, prima. Aí eu boto barra n, calculando o valor de x em uma equação de primeiro grau. Beleza? Ax mais b igual a 0. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Então eu vou pedir o quê? Eu preciso do valor de A e do valor de B. Se você prestar atenção, quem é o valor de x? X é igual a quem? X vai ser igual a menos B dividido por A. Sempre x vai ser isso aí. Aí eu peço quem é A. A igual a input. Qual... Eu posso dizer assim... Valor de A. Tenho que botar isso aqui para float. E x vai ser isso aqui. Somente. Só que eu tenho que ter alguns tratamentos, né? E se A for igual a 0? Né? Porque se eu botar aqui, ó, calculando qual é o valor de A, 5, B, 10, eu calculei o valor de x, né?
o valor perfeito? O valor de x é igual a menos 20, menos 2. Beleza, mas se eu fizer isso? Erro. Zero division erro. Float dividido por zero. Não pode. Então eu preciso fazer o quê? Um tratamento. Se A igual a zero, beleza? Você tem que dizer alguma coisa. Ou você só faz isso se A for diferente de zero. Aí você calcula. Se não, porque se A for igual a zero, aí eu também tenho que verificar o quê? Se A é zero, a equação vira o quê? Indefinida, né? Ou eu vou perguntar se B é zero. Não existe, né? Zero dividido por zero. Mas eu posso dar um print como matematicamente não tem solução. Se A for igual a zero. Mas tem um teste aqui que matematicamente eu teria que pesquisar isso aí. Eu poderia fazer o seguinte. Dentro desse else eu posso ter outro if. Né, que seria o quê? Se B é igual a zero. Porque se A e B for igual a zero, aí ó, o print vai ser... Parece que isso pode matemática, teria que pesquisar, tá? A equação tem infinitas soluções. Se não, aí ela não tem. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Se A é diferente de zero, ok. Isso é calcular. Se não, se A não é diferente de zero, A é igual a zero. Mas se B for igual a zero também, a equação tem infinitas soluções. Mas se B não for igual a zero, aí está dizendo que a equação não tem solução. Nos reais, né? Talvez não precisasse desses outros dois aqui, mas só foi para mostrar a vocês que dentro de um else, eu posso ter outro if e outro else. Dentro desse if, eu posso ter aqui dentro um outro if agora. Depois que ele executar isso, ele vai perguntar outro if. E assim por diante. Beleza? Então agora, ó, se eu botar aqui 10 e 23, ele tem uma solução. Se eu rodar a novo e botar 0 e 5, ele está dizendo que a equação não tem solução dos reais. Se eu rodar de novo e botar 0 e 0, a equação tem infinitas soluções. Né? Então sai aqui o que eu fizer. Eu deixo para vocês agora. Né? E assim eu posso rodar aqui quanto eu quiser. Ó. Entendeu? Todos que eu rodar. Vou ter uma solução. Beleza? Pessoal, por hoje é isso aí. Inclusive aqui eu posso dar números negativos, tá? Dúvidas? Ó, vem pro material e mete a cara aqui nesses códigos, tá? Vai ter uma aula aqui. Eu já botei as atividades de videoaulas para vocês irem fazendo. Eu acho que essa daqui tá na 4. Ficou com o áudio... Não, a 4 é de... A 4 foi a de lista de repetição. Tá na 3.
ilumina a tela. Maior. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Em outras linguagens, o switch case ele teria aquele default, né? Caso o usuário digite alguma coisa que não é uma das opções. Como é que é É isso o else aqui? aqui. Ele fica um else? Isso aqui, no caso, vai funcionar um else. Ah, sim, no switch case. Isso. Isso. Caso esse. No Python tem, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar. O case é assim, ó. Boa pergunta, bem lembrado. Que no case, esse cara aqui, ele bota a variável sem variável. Boa. Você pode dizer... Beleza? Você coloca esse tracinho aqui que tem um significado em Python que a gente vê depois. Diz aí. Outra dúvida era para um amigo meu que ele estava fazendo o curso comigo e infelizmente ele não está podendo mais participar presencialmente não, né? Eu sei. Ao vivo aqui. Ao vivo. Se ele fizer aquelas atividades do senhor que são de refazer a aula, que você disponibiliza depois, isso conta como presença para ele? Ele consegue tirar o certificado sem conseguir acompanhar ao vivo? Ele consegue, eu vou até botar aqui logo a lista de presença. Ele consegue, mas eu preciso depois ter assim, no projeto, ver o projeto dele, ter meio que ele em algum momento comigo. Entendeu? Online aqui, em alguma aula, ele participar para mostrar que fez. Entendi, vou passar para ele. Entendeu? Obrigadão. Nada. Vai lá, Vitor. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida com as atividades, porque a primeira atividade que você mandou, ela era a gente resolver pseudocódigos que você tinha mandado. Isso. E aí depois você mandou que a atividade era pra gente Qual? fazer Essa o daqui? código que você fez na aula, né? Isso. Então, tipo, é pra gente copiar o que você tá fazendo ou como é que é? E são dois tipos de atividade. Tem a atividade videoaula, que é a que você acompanha nessa videoaula gravada aqui por mim, né? Um passo a passo. Esse videoaula 01 aqui, ela é... Deixa eu ver se ela tá no... Tô achando até que eu esqueci de... Oxe, essa daqui eu acho que eu esqueci de postar. Deixa eu até botar. Pronto, isso aqui é a videoaula 01. O pessoal já fez tudinho, né? Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com... E aí, pessoal, beleza? Gente, você vai assistir aula, isso aqui, né? Prática do conteúdo de Python. Você vai assistir, pode botar na velocidade que você quiser. Você vai replicar o que eu fiz, fazer suas anotações, como uma forma de garantir que você está estudando. Entendeu? Até salvar ela. Entendi, então é mais para praticar o código do que para fazer... Perfeito. Aqui a prática 2. Você, em vez de ser eu falando, vai ser você seguindo aqui. Mas de tanto você fazer isso, você vai pegando a manha do que é lógica de programação. Por mais que você esteja copiando, você vai entendendo o que é if, que é digitando, você vai compreendendo, lendo o código. Quanto mais você lê texto em inglês, mais você não consegue ler sem olhar o dicionário, né? Antigamente eu olhava o dicionário e ver a tradução. De tanto você ler, pronto. A ideia é essa. Porque hoje com as IAs você consegue fazer qualquer código desse. Só que aí a ideia é que, né, para aprender você não faça isso. Depois que você tiver a prática, você sim vai usar IA para gerar código, vai usar IA para criar sistemas com IA, enfim. Vai usar ferramentas no code ou não, vai usar ferramentas que vai acelerar teu desenvolvimento. Né? Todas as videoaulas têm um vídeo. Todas as atividades de videoaula.
São 5. Já estão todas aqui, inclusive. Só vai vir mais algumas práticas agora, normais. Por exemplo, essa prática aqui foi em relação à função. Você criar funções, né? Mas depois desse aqui vai ser tipo um mini projetos. Mini projeto 1, mini projeto 2, mini projeto 3, quando você vai desenvolver pequenos projetos, né? Joguinhos que você vai ali, vai de tanto você praticar, vão ser as próximas atividades que eu vou colocar aqui. Essa semana, talvez na próxima semana eu já coloco, talvez essa eu já coloque uma próxima atividade que eu já vou chamar de mini projeto 1, mini projeto 2, né? Que é um softwarezinho, tela preta, obviamente, mas tela preta que eu digo, a gente está usando aqui o Google Colab, né, gente? Mas vocês podem instalar o Python e vir aqui no CMD, né, e usar o Python, né? Aqui eu posso programar A igual a 10, B igual a 10, C igual a mais B, print A 10, print B, print, estou usando Python aqui, C. Então assim, o Python está instalado no meu computador e você pode rodar o seu software aqui, né? Você roda o script dele, né? Você pode fazer o código também no bloco de notas e abrir o arquivo por aqui, pelo CMD, né? E aí o software ele vai aparecer aqui nessa tela preta, né? Aqueles softwares antigos, né, que a gente usava. Como a gente pode rodar aqui no Google Colab e deixar ele rodando aqui. Para esse curso básico é isso mesmo, tá? Não precisa mais do que isso se preocupar com ferramenta nem nada do tipo. Aliás, até o curso módulo 2 e o módulo 3 não precisa, mas obviamente eu mostro para vocês se quiserem. Tá? Alguém perguntou, professor, hoje não vai ter aula não. Gente, só um detalhe. Comunicação sempre no Classroom, não manda mensagem no WhatsApp, beleza? A lista de presença. Classroom, nem mesmo no grupo perguntas, dificilmente eu vejo. Então não manda mensagem. O WhatsApp eu só uso o grupo para mandar falar, ó, vai começar a aula. Dúvidas, manda no Classroom. Ou coloca no grupo do WhatsApp, porque aí até os colegas mesmo respondem. A lista de presença aí. E por hoje é só. Semana que vem a gente entra com estruturas de controle de enlace de repetição. Na outra semana a gente fala de funções. E enquanto isso vocês vão ter os mini projetos. Só tem mais 2 aulas, né? A gente termina esse módulo 1. Aí eu vou botar um mini projeto essa semana. Coloco um mini projeto semana que vem. Boto mais outro mini projeto na outra semana. Para você concluir o módulo 1. Que é exatamente esse módulo básico. O módulo 2 a gente vai entrar em conceitos mais intermediários. Eu não diria que é avançado, mas intermediários de Python. E o módulo 3, que aí seria no segundo semestre, e a partir de agosto. Vocês não vão ter aula em julho, provavelmente, né? As aulas vão acabar ali no final de junho. Mas aí, nada impede, vocês vão ter uma base para se aperfeiçoar nos estudos, né? Beleza, galera? Então eu vou finalizar aqui a aula. Depois eu posto, tá? Desculpa o atraso hoje, desculpa aí, porque vez por outra, como eu disse a vocês, poderia acontecer até de mudar a aula. Beleza, galera? Se tiver dúvida, bota no Classroom, no mural do Classroom. A turma mesmo responder, tá?
ou se for dúvida de aula, ó, vai começar a aula, não vai? Aí pode botar no WhatsApp, vocês mesmos responder. Nós não manda no privado, galera. Beleza? Valeu!